Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta. Quem? Professor Emerson. E para quê? Para a gente trabalhar literatura, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, novos lugares, viajar para muitos lugares sem que a gente saia de casa e viver esses personagens que a gente conhece nas nossas aulas. E para a gente começar já a pensar nessa nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Você gosta de romances? Olha só, romances. Você gosta de romances? Já leu algum romance? Será que em algum momento da sua vida você leu algum romance? O que você entende por romance? Será que quando eu falo para você romance, o que você entende sobre isso? Se eu disser para você assim, estou lendo um romance, o que passa na sua cabeça? O que eu posso estar lendo? Olha só que interessante para a gente desvincular algumas ideias que talvez a gente traga essas ideias. O romance é um gênero literário escrito em prosa e que apresenta uma história completa. Os romances podem ser variados e, dependendo da narrativa, podem ser histórico, romântico, de suspense, regional, de fantasia e muitas outras formas de romance. Então, olha só que interessante. Quando nós falarmos nas aulas de literatura sobre romance, nós não necessariamente estaremos falando de romance romântico. Romance romântico, aquele que tem o casal, que se apaixona e daí vai ter toda a narrativa, certo? Esse é romance romântico. O romance é esse texto em prosa, que vai ter uma história completa. Então, fica a dica para vocês não confundirem o romance com o romântico, certo? Então, você pode ler um romance policial. Você gosta de romances? Se você é daquela pessoa que gosta de ler um bom livro, do início ao fim, aquele livro que faz você viver, é um romance. Seja ele policial, de suspense, de terror, histórico, regional, seja ele qual for, é um romance, ok? E para a gente continuar, nós vamos conhecer o nosso autor de hoje. O nosso autor de hoje é um autor brasileiro que eu vou dizer para vocês que eu tenho profunda admiração. É o Graciliano Ramos, nascido em 1892, falecido no ano de 1953. Um autor importantíssimo para o Brasil. Graciliano Ramos é um romancista brasileiro do século XX, natural do estado de Alagoas. Viveu entre 1892 e 1953. Nos seus 60 anos de vida, deixou para os brasileiros muitas obras de destaque. Coloquei algumas das obras dele. São Bernardo, Angústia, Memórias do Cárcere e um livro de literatura infanto-juvenil, A Terra dos Meninos Pelados. Essas obras estão disponíveis nas nossas bibliotecas, então convido vocês a fazerem a leitura desse autor, que é um autor maravilhoso chamado Graciliano Ramos. A obra Vidas Secas, olha só, trouxe a obra Vidas Secas aqui para nós. A obra Vidas Secas, ela foi escrita em 1938. Ela é dividida em 13 capítulos e é considerada por alguns como sendo um romance desmontável. Olha só, agora você já sabe o que é um romance. Um romance, um texto em prosa, certo? Texto em prosa, lá com a história completa. Só que é considerado romance desmontável. Por isso eu tenho essa pergunta para você. O que você entende por romance desmontável? Vou dar um tempinho para você escrever aí, ou se for possível, até mesmo pesquisar o que é um romance desmontável, e eu já volto para a gente continuar.
Então, será que você conseguiu escrever aí o que seria um romance desmontável? Olha só, o Vidas Secas, considerado um romance desmontável. Será que eu posso pegá-lo e desmontar esse romance? Afinal, vamos saber então o que é um romance desmontável. Um romance desmontável é a união de capítulos que podem ser considerados contos e por isso é possível compreender cada capítulo separadamente. Olha só que interessante, o romance desmontável é a união desses capítulos, mas que cada capítulo pode ser considerado um conto. Ou seja, ele funciona, os capítulos funcionam independentes. E você, inclusive, pode ler na ordem que você preferir. Não é bacana? Todo o romance aqui, o Vidas Secas, todo ele forma uma história. Mas cada capítulo vai contar um pouquinho, como se fosse um conto, isso que a gente está fazendo, certo? O de hoje nós vamos ler o Fabiano. É o conto do Fabiano, o capítulo Fabiano. A partir do título da obra, olha só, o título da obra é Vidas Secas. E da gravura de Fabiano, essa aqui é a gravura que traz no livro, tá? Aqui na capa nós temos lá a gravura do Fabiano. Então, a gravura é feita pelo artista plástico Aldemir Martins. Como você imagina que Fabiano seja? Olha só, a gente vai pensar em quem? Nós vamos pensar no personagem. O personagem vai ser o Fabiano, que é o mesmo do título. Como você imagina que ele seja, sabendo que ele faz parte desse romance desmontável chamado Vidas Secas? Vou dar um tempinho para você pensar nas características físicas, características psicológicas e eu já volto para a gente começar. Então, eu fico curioso para saber como que você imagina que seja o Fabiano. Mas não se preocupe se depois você descobrir que o Fabiano é totalmente diferente daquilo que você pensou. Por quê? Porque nós temos ali um título e uma gravura. Muitas ideias podem passar pela nossa cabeça. Mas será que uma dessas ideias foi a mesma que passou pela cabeça do Graciliano Ramos? Então, vamos conhecer esse Fabiano. Olha só. Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina e se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chap, chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário.
Agora a gente tem uma informação bem interessante nesta parte da história. Por isso, eu convido vocês para nós refletirmos a respeito. Olha só o que diz bem no finalzinho dessa parte que eu li. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Como podemos compreender essa passagem? Pense, a palavra hereditário. Como que a gente consegue compreender tudo isso? Vou dar um tempinho para você pensar, refletir a esse respeito. Lembram? O pai, o avô, o Fabiano e agora os filhos. Como que a gente pode compreender tudo isso? Vou dar um tempo para você escrever aí no caderno e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram refletir a esse respeito, pensar nessa situação? Olha só, o que acontecia com o Fabiano naquele momento, né, que ele está ali, ele diz que já aconteceu com o pai dele. E já aconteceu também com o avô. E agora ele via acontecer com quem? Com os filhos. Né? Como se isso fosse hereditário, passando de geração para geração. Será que aquela vida que aparentemente a gente já conseguiu perceber que é uma vida sofrida do Fabiano, será que essa vida do Fabiano ela é realmente hereditária? Será que vai passar para os filhos, depois passar para os netos e assim por diante? É uma questão bem interessante para a gente refletir a esse respeito, porque assim a gente consegue conhecer um pouquinho do que esse Fabiano pode pensar a respeito dele próprio. Mas vamos continuar. Olha só. Chape, chape. Os 3 pares de alparcatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alparcatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Só quero fazer uma observação para vocês, que nós temos aqui o texto de 1938, lá no ano de 1938. Hoje em dia, nós grafamos o caatinga com 2 As, né? Caatinga. Mas, como foi tirado do texto original, por isso está com 1 A só. E a gente vai descobrir uma outra coisa depois também, que foi característica desse texto do Graciliano Ramos. Mas vamos continuar. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos. Tinham-se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos. E a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado. Puxou a faca de ponta. Esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aiol um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu o albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Olha que forte isso, essa fala do Fabiano. Agora, o que a afirmação "você é um homem" pode revelar a respeito de Fabiano? Né? A gente já sabe, Fabiano lá do gênero masculino, mas quando ele diz "você é um homem", o que será que Fabiano quis dizer com isso? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar.
Então, o que você pensa a esse respeito com relação à afirmação de Fabiano? Ele se afirmar, Fabiano, você é um homem. A gente vai descobrir isso no decorrer do texto. Então, acompanhem comigo a leitura. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobrira-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. E agora, será que nós temos aqui, né, as características físicas do nosso personagem Fabiano? Será que foi assim que você pensou? Vermelho, queimado, de olhos azuis, coincidiu algumas das características que você pensou a respeito do Fabiano? Então, esse é o nosso Fabiano. Uma pessoa, né, vermelho, queimado do sol, de olhos azuis, barbas e cabelos ruivos. Só que é uma pessoa que, olha só, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. É interessante a gente já ir pensando, olha só, nessa palavra cabra, né, que pode ser ali um animal ou uma pessoa qualquer, porque a gente vai ter bastante dicas aí dessa ideia desse nosso personagem. Vamos continuar. Olhou em torno com receio de que fora os meninos. Alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Olha só que interessante. Ah, você é um homem, Fabiano. E agora, fora os meninos, né? Ele estava com medo que alguém tivesse ouvido, né, que ele seria um homem. Então, nós temos uma outra afirmação. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. E agora a gente vai relembrar. Olha só. Fabiano afirmara antes, ele já havia dito, que ele era um homem. Então, Fabiano que é um homem. Agora ele afirma ser um bicho. O que essa mudança de pensamento pode significar? A gente já fez uma leitura maior, então a gente já tem mais ou menos uma ideia melhor desse nosso Fabiano. A gente já consegue comparar essas duas falas. O ser um homem e ser um bicho. Eu vou dar um tempinho para você refletir a esse respeito, pensar sobre essas afirmações e eu já volto para a gente continuar, é claro. Então, conseguiram aí comparar essas duas afirmações, esses dois momentos do Fabiano, o momento em que ele se sente um homem e o momento em que ele se sente um bicho. Vamos continuar a nossa história. Era
Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo, aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou os quipás, os mandacarus e os chique-chiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados na terra. Chamo a atenção de vocês novamente para uma grafia diferente do que nós temos hoje, que o Sinhá, ele tem acento ali no A, né? Mas lá no nosso texto original de 1938, ele está grafado sem o acento. Hoje a gente faz ali com acento. Continuando. Chá, chá. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se. As pernas faziam 2 arcos. Os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia, engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede. Sim, senhor, hóspede que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia e enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se. Perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Esses capetas têm ideias. Olha só que interessante nós pensarmos nessa relação do Fabiano com o filho. Por que você acha que Fabiano se incomodava com as perguntas dos filhos? Vou dar um tempinho para você escrever aí e eu já volto para a gente continuar. Então, o que será que intrigava
o Fabiano com as perguntas. Será que ele não sabia responder? Porque a gente já percebeu que Fabiano não é uma pessoa de muitos estudos, ok? Nem mesmo de conversar. Vamos continuar a história. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas. Ecô! Ecô! A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados equipás, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a, queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao pátio. Ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente, a novilha estava curada com a reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Ecô! Ecô! Baleia voou de novo entre as macambiras inutilmente. As crianças divertiram-se, animaram-se e o espírito de Fabiano se destodoou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil. Bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma égua que não fora ferrada nem levara sela. Haveria, na caatinga, um barulho medonho. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente, ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: Seu Tomás, vossa mecê não regula, para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros, pois viera a seca, e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí mole, talvez já tivesse dado couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se no sentido de tirar o chapéu, tá? E seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice! Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice, um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Hã? Quem disse que não obedeciam?
Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão, quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço, desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente, jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem, e o amo só queria mostrar autoridade. Gritar era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, receber o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Doidice, não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo? E eu passo essa pergunta para vocês. Você acha que cambembes, o que são cambembes? Habitantes pobres da área rural. Tá? Vocês acham que eles podem ter luxo? Qual o significado de ter luxo para você? O que é ter luxo? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever aí e eu já volto. Então, o que é ter luxo para você? Será que esses cambembes, eles podem ter luxo? Para Sinhá Vitória, ter luxo era ter uma cama igual ao do seu Tomás. Né? Mas para você, o que seria ter luxo? Para cada um de nós, a palavra luxo ela pode ter uma significação diferente, um sentido diferente. Fico curioso para saber o que é ter luxo para você. Mas vamos continuar a nossa história e conhecer ainda mais o Fabiano. Olha lá. E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam medo de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim. Desde que ele se entendera, e antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo, anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto, nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas, ele se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente, gente importante, como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem.
um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo. Parou, reacendeu o cigarro. Não. Provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo, a vida inteira. Cabra governado pelos brancos. Quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos. Viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos, que gerariam outros filhos. Tudo seco em redor. E o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho. Saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim do seu Tomás da bolandeira. Coitado, para que ele servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas. Deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando, a boca aberta. Aquela hora, Sinhá Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe. A saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. E assim a gente termina esse capítulo conto. Por que capítulo conto, professor? Capítulo por quê? Porque nós temos um romance que pode ser considerado como um romance desmontável, e se ele é um romance desmontável, eu posso entender também como um conto. Lembram? Os contos. O que são os contos? A gente já tem trabalhado bastante a respeito dos contos. Os contos são aquelas narrativas que vão girar em torno de uma única história, nesse caso, a história do Fabiano, com poucos personagens. Tudo isso a gente tem nesse texto que nós lemos do Fabiano. E agora eu tenho umas questões para a gente refletir. Gostaram do texto Fabiano? Vocês conseguiram viver esse Fabiano? Vocês conseguiram pensar nesse Fabiano? Conseguiram visualizar esse Fabiano? Quando você fecha o olho e você pensa nessa história que nós lemos, será que você consegue pensar nesse Fabiano? Fabiano se apresentou como você o imaginou? Foi do jeito que você imaginou? Lembram? Fabiano, características físicas já foram apresentadas, agora as psicológicas. Será que existem muitos Fabianos espalhados pelo Brasil? Essa pergunta, essa última pergunta, eu vou dar um tempinho para você responder e eu já volto.
E então, o que você pensa a esse respeito? Será que existem muitos Fabianos espalhados pelo Brasil? Vamos pensar nesse nosso personagem, o Fabiano. Né? Tudo que ele contou ali, tudo que ele viveu. A gente sabe, lembram? O título, qual é o título do nosso romance? Vidas Secas. Então a gente sabe que existe sim, aqui no Brasil, essa seca e lugares que tem essa seca muito forte. Será que existem outros Fabianos que não somente na seca, mas outras pessoas que agem como esse Fabiano? É uma questão interessante para a gente pensar. Por quê? Porque lá em 1938, lembram esse livro de 1938? Lá no ano de 1938, o Graciliano Ramos escreveu algo que a gente consegue perceber aqui nos dias de hoje. Por isso que torna essa obra Vidas Secas, claro, uma obra bem atual, porque sim, infelizmente, existem muitos Fabianos, não somente lá na seca, mas muitas pessoas que sofrem como o Fabiano sofre. E como a gente pôde perceber pelo texto que nós lemos, uma pessoa que tem na sua mente que nada vai mudar. Lembram? O Fabiano, o pai do Fabiano, o avô e agora os filhos. A pessoa tem na sua mente que as coisas vão ser sempre iguais, vão viver sempre naquele círculo, sofrendo daquele jeito, com anos bons e anos ruins. Do jeito que, claro, anos bons e anos ruins acontecem muito com a gente, mas nós temos aí essa história do Fabiano. Espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa história do Fabiano. Por quê? Porque ele compõe um dos capítulos, um dos 13 capítulos da obra Vidas Secas, uma literatura bem clássica que, se por um acaso você não conhece essa história completa do Vidas Secas, você vai, em algum momento aí, no seu decorrer escolar, você vai conhecer essa obra completa do Vidas Secas. Mas eu te faço o convite já. Vamos conhecer essa obra Vidas Secas, que está, obviamente, disponível nas nossas bibliotecas. Por hoje, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, gostado do nosso Fabiano, gostado de conhecer um romance desmontável. Ó, lembrem-se sempre, tá? Romance desmontável. E tenham gostado também de saber o que é um romance. O romance não precisa necessariamente ser o quê? Ser romântico. Então, sim, você pode gostar de romance, mesmo que você não goste de romance romântico. Você pode gostar de romance de suspense, romance regional. Esse, inclusive, que nós lemos, faz parte de um romance regional. Por hoje, eu fico por aqui e espero vocês em nossa próxima aula. É claro, até lá!